Alô, Terceirão, agora é com vocês. Eu sou o professor Josemar e a gente vai começar uma aula de urbanização. Eu resolvi fazer essa aula para dar uma fixada a mais. Sei que vocês estão acompanhando aí pela TV e esse é o primeiro assunto das aulas do projeto Aula em Casa, urbanização. Peguei esse slide aqui, dei uma baixada no slide que está bastante resumido, para a gente entender um pouquinho desse processo de urbanização. Primeiramente, vamos dar uma lembrada aí que vocês aprenderam lá no ensino fundamental, na oitava série, quer dizer, no nono ano ou no oitavo ano, não lembro muito bem. Mas vocês já viram esse conteúdo sobre urbanização. O que é urbanização? Qual o conceito de urbanização? Lembra um pouco da história do ovo ou a galinha, né? Quem veio primeiro? A urbanização ou o aparelhamento, né, das cidades? O aparelhamento, a infraestrutura, o que veio primeiro, né? Vamos começar pela seguinte situação, né? Urbanização é o crescimento da população da cidade em virtude, né, em detrimento da população do campo. Agora tem vários fatores para que isso aconteça. Primeiramente, é a atração que a cidade faz, né, dessas pessoas. E segundo, é a expulsão do campo dessas populações. Vamos citar um exemplo interessante. No final do século, meados do século XVIII, explodiu, por exemplo, a Revolução Industrial na Europa, na Inglaterra. Então as indústrias, fábricas, né, apareceram, eclodiram em Londres, né, em cidades próximas a Londres, né, Liverpool. Na Inglaterra houve esse nascimento, a eclosão dessas indústrias. E a indústria precisa principalmente de mão de obra, né, e atraiu muita gente para a cidade. E, ao mesmo tempo, essa novidade fez com que surgisse uma necessidade maior de alimento. Então o campo teve que produz o alimento para a cidade, teve que se modernizar também. E essa modernização, essa mecanização fez com que diminuísse a quantidade de pessoas trabalhando no campo. E essas pessoas que ficaram desempregadas, elas passaram a ir para a cidade. Um exemplo grande disso foi a invenção do descaraçador de algodão, por exemplo. Precisava de muita gente para tirar o caroço do algodão e de repente, né, inventaram uma máquina que fazia esse processo aí de vários trabalhadores. Isso é mecanização, fora outro tipo de invento que foi utilizado a partir da máquina a vapor, no campo também. Então, a princípio, urbanização é o aumento da população nas cidades em detrimento do campo. E esse aumento de população gera uma necessidade de construir mais casas, construir mais edifícios, construir mais fábricas, construir mais ruas, mais avenidas, mais ferrovias, né, inclusive para levar a produção da cidade para outras cidades, né? Mais hospitais.
Então, mais escolas. Então, essa infraestrutura que aconteceu a partir do aumento da população, isso também é chamado de urbanização. Ou seja, melhoria na infraestrutura, né, das cidades. Olha só uma característica interessante. Até o final do século XVIII, 90% da população de cada sociedade vivia no campo, né? Em países subdesenvolvidos se poderia chegar, né, até mais que isso. Esse processo, né, que acontece atualmente, esse processo de urbanização moderno, ele dá início no século XVIII. Não vamos esquecer isso, com a Revolução Industrial. E essa mudança, ela é radical, né? É causado, acabei de falar, pelo êxodo rural, né? Que é a saída de populações em massa para as cidades. E quem é responsável por isso? Aí o texto mostra aqui que a mecanização do meio rural e as migrações do campo para a cidade provocam o fenômeno de urbanização. Inicialmente nos países líderes de industrialização clássica e depois, já no século XX, em praticamente todos os demais países. Alguns mais intensamente, outros menos intensamente. Esses países líderes da industrialização clássica os países que são partícipes da Revolução Industrial. Inglaterra, né, Estados Unidos, Bélgica, esses países, Japão, né, participaram primeiramente da primeira Revolução Industrial. E aqui, como cai bastante no Enem, esse gráfico aqui mostra, né, a gente analisando direitinho um gráfico, né, a gente primeiramente vai aqui no título e vê a evolução da população urbana e rural no mundo de 1950 a 2050, porque é uma perspectiva também de futuro, né? Nós estamos em 2021, mas há uma perspectiva, uma perspectiva futura até 2050 dessa população urbana crescer ainda mais em detrimento da população rural. A gente percebe aqui que no gráfico ele está mostrando que mais ou menos, a gente analisar direitinho, em 2010 o mundo deixa de ser, né, rural e passa a ser urbano. Por quê? A maioria da população mundial vive em cidade hoje. 2010 foi separada. Ok? Isso é uma análise interessante. Olha aqui, a linha azul é a população rural e a linha vermelha é a população urbana. Há um crescimento considerável a partir da década de 50, que é a década da explosão moderna industrial. Por exemplo, aqui no Brasil, foi a década que chegou, por exemplo, a indústria automobilística. E vocês sabem que a indústria automobilística é uma indústria conhecida por ser geminadora de indústria, ou seja, uma indústria que cria outras indústrias, né? E aqui a gente tem um novo slide que fala do processo de urbanização, que decorre também de uma transformação do papel das cidades na economia do país, uma vez que elas passam gradativamente a concentrar um número maior de atividades econômicas, né? Também promove, né, como você vê aí a setinha, alteração no ritmo das pessoas, que possa a ser condicionado por diversos fatores, como deslocamento diário para ir ao trabalho e à escola, né? A gente sabe que esse deslocamento é um deslocamento imigratório, né, pendular, um movimento pendular, né? No espaço urbano, a maior facilidade em relação à disponibilidade de bem. Por isso que a cidade ela atrai
muita gente, ou seja, ela é acúmena, né? Por quê? Maior facilidade de alimentos, maior facilidade de roupas, de medicamento, de eletrodomésticos, de serviços como escolas, hospitais, transportes, clubes, videolocadoras, cabeleireiros, shopping centers não estão aqui, né? Serviços de internet, serviços de telecomunicações também que não estão aqui. Isso acaba atraindo a população. Essas ferramentas, essa infraestrutura atrai a população rural para a cidade, principalmente atualmente no quesito, né, emprego, maior facilidade de emprego. No Brasil, a gente vive esse processo devido ao agronegócio, devido à modernização do campo, a mecanização, está cada vez mais difícil você encontrar emprego no interior, né? Atualmente, as telecomunicações contribuem, né, para a forte integração entre o campo e as cidades, assim como filmes, notícias, novelas, propaganda transmitida pela TV, são vistos tanto por um habitante urbano como um habitante rural. E esse habitante rural acaba sendo atraído, né, por essa relação, né, de interdependência. Vamos entender um pouquinho o que é meio rural? Meio rural fornece à cidade alimentos, matéria-prima para suas indústrias e recebe pelos produtos manufaturados serviços urbanos, né, bancário, administrativo, comercial, escolar e médico hospitalar. Historicamente, o campo precedeu a cidade, isso é verdade, né? Ou seja, é bem mais antigo que ela. Isso aí a gente não precisa ir muito longe para entender que se a gente fazer uma entrevista na cidade, né, nossos pais, nossos avós vieram, né, do campo, né? A partir da primeira Revolução Industrial, essa situação foi se invertendo. Atualmente, o campo depende da cidade. Diferenciação entre as atividades desenvolvidas no campo e as atividades desenvolvidas na cidade, para a gente compreender, né? O espaço rural, as cidades são do setor. Então, estão no setor, né? Algumas cidades, né, são do setor terciário, como turismo e lazer, mas principalmente são as atividades primárias. O que é que a gente vê no espaço rural do setor terciário com relação ao turismo? Hotéis, fazendas, né, que atualmente foram criados, né? O que mais? Parques ecológicos, termas, a pesca esportiva, leva muito turista para o interior. Isso aí é uma parte, mas a atividade principal é a atividade primária, a atividade ligada à agricultura e à agropecuária. No espaço urbano, a atividade do setor é secundário, que é o setor secundário, que é a indústria, e o setor terciário, comércio e serviço. A gente tem aqui um slide sobre, fala sobre as tecnologias que hoje é usado no campo, né? E fala também que existem algumas sociedades que são hoje totalmente urbanas, 100% da população vivendo nas cidades, como por exemplo Singapura, Hong Kong, Ilhas Caimã, né, Vaticano. Ilhas Caimã, que é um paraíso fiscal, né? Então todos vivem na cidade, não existe zona rural para essas, né, não existe o campo para essas cidades. Então elas são totalmente dependentes, né, como é o campo, que é o grande produtor de alimentos, totalmente dependentes da importação de alimentos. Tem um exemplo aqui, ó, por exemplo, no campo, como morador do campo,
como é dependente, né? Como vive muito distante, é dependente de uma tecnologia urbana, no caso a televisão, né? Na fotografia, a antena parabólica em casa, no município de Carrancas, no interior de Minas Gerais. Isso é a dependência do urbano, né? Como a gente falou antes, né? Além dos limites territoriais das cidades, né? Olha aqui um exemplo dos hotéis fazendas, pesca e pague. Queria que vocês aproveitassem, né? De vez em quando desse pause no vídeo para dar uma lida aí nos slides, né? Complexo agroindustrial no espaço rural, né? Antena parabólica, flat rural, um hotel. Isso aí é a parte de diversidade econômica do meio rural. Diante disso, é possível perceber que a urbanização e a modernização da economia acabam determinando o surgimento de formas complexas de organização socioespaciais dos países. Atualmente, é quase impossível imaginar a vida fora da cidade ou fugir da influência urbana que atinge o próprio campo. A cidade é considerada a mais dinâmica forma de transformação do espaço geográfico realizada pela sociedade. E é bom entender que a cidade é uma invenção do ser humano, né? E é uma invenção antiga. Ela começa no Neolítico, quando o homem ele faz essa domesticação. Ela faz a domesticação das plantas e dos animais, né? O homem começa, né, a dominar o fogo, a dominar os metais, né, as técnicas de ferramenta. E ele começa a ser agricultor, ele deixa de ser coletor, ele começa a ser criador, ele deixa de ser caçador. Então, começa a aglomerar, né, essas pequenas aglomerações urbanas que são os primeiros núcleos, né, de cidades do mundo, né? Que, só lembrando mais uma vez, a cidade de Ur, né, a primeira cidade do mundo, né, que fica no vale do rio Tigres e Eufrates, né, no que hoje antigamente era a Mesopotâmia e hoje é o Iraque. Então, com a urbanização aumenta os fluxos de mercadorias e de pessoas, né? De capitais, de dinheiro, né? E de informações, tanto no espaço de uma cidade como em diversas cidades, né? E essas cidades começam a ser interligadas, né? E esses fluxos de transporte, de informação, de capital geram a rede urbana que nós conhecemos, que é outro tema, né, de urbanização. Na formação de uma rede urbana acaba sendo estruturada também uma hierarquia, né? E é outro tema, olha só, urbanização. Depois vem as redes urbanas, que são na realidade as ligações de uma cidade para outra, e a hierarquia, né? A hierarquia urbana, que aí você pode começar a ver quais são as cidades globais, né? As capitais nacionais, as capitais regionais, a sede regional, né? Os municípios, os distritos, as vilas, né? São das maiores cidades para as menores, né? E aqui a gente tem um exemplo aqui, ó, de duas cidades que são metrópoles nacionais, né, de projeção internacional, né, São Paulo e Rio de Janeiro. Eu posso dizer, a geografia fala isso, né, que essas, São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, aqui, ó, são consideradas cidades
alfas, né? Ou seja, cidades grandes com grande influência em outras cidades, né? Eu posso somar a essas duas cidades, a cidade de Brasília. A gente vai ficar por aqui. Na próxima aula a gente vai falar de rede urbana e a gente fala melhor sobre essa hierarquia das cidades, tá? Bons estudos e boa semana aí de aula para vocês. Forte abraço.